Agora você está ao vivo. Olá, boa noite. Boa noite, Mari, que entrou. Estamos aqui iniciando a live de hoje. Vou esperar um pouquinho. Conceição entrou. Boa noite. Então, vamos começar a live de hoje. Taffer, Emerson. Boa noite. Vamos chamar a convidada. Hoje nós vamos conversar com a Fernanda Mansur. Ela já mora há 1 ano no Líbano e nós vamos conversar hoje sobre os últimos acontecimentos do Líbano. Oi, Silvana, tudo bom? Então, vou chamar aqui a Fernanda. Aqui. Chamamos. Aguardando. Olá. Oi. Boa noite. Tudo bom? Noite. Uma madrugada aqui, né? Boa madrugada. Tudo bom? Tudo. E vocês? Obrigada por ter vindo na madrugada conversar com a gente. A gente fica acordado, tranquilo. Então tá. Então, o que todo mundo quer saber, nossa correspondente internacional, Fernanda Mansur, diretamente do Líbano, hoje para você, na nossa rede de notícias internacionais. E daí? Cadê? Nos conte Cadê a abertura do tudo. programa? O que? A vinheta? A vinheta não tem? Não deu tempo de fazer, a produção não fez a vinheta ainda. A produção só fez o Produção tem que fazer cartaz. vinheta. Transmissão ao vivo, internacional. Pois é. Então, vamos fazer assim, a gente volta na semana que vem para conversar depois de 1 semana, 10 dias dos últimos acontecimentos no Líbano. Breaking news, isso, Silvana. Silvana dando ideia que daí o pessoal da produção vai e faz uma vinheta de breaking news, agora além de só fazer o cartaz. Para quem não sabe, Silvana, o cartaz é feito no Líbano, tá? O pessoal do Líbano que faz o cartaz. E aí o pessoal do Líbano fez só o cartaz. Tem produção internacional e daí o pessoal da produção não fez a vinheta e daí tá reclamando. Tá, fazer uma vinheta, então. Então, vamos lá, então. Começando do começo, o que todo mundo quer saber. Hoje não é a história da Fernanda Mansur que foi para o Líbano. Hoje é a história da Fernanda Mansur já no Líbano, quando estava lá, de repente, tudo muito bem, tudo muito lindo. Quando, de repente... Bum! E foi um bonzinho ou um bonzão? Aqui onde eu tava, mesmo sendo longe, foi um bunzão. O que tu tava fazendo na hora? Em casa, no sofá, mais especificamente. Né? Eu tava com preguiça de ir para Beirute, graças a Deus. Era para estar lá e não estava. Não estava. Deu preguiça, eu tinha que dar aula depois, eu falei, não vou ir. Aí eu tava no sofá, conversando. Aí eu senti primeiro... É a lá ajudando. E os anjinhos Allah nesse momento. Allahu Akbar, né, Emerson? Então eu tava no sofá, tava vendo alguma coisa na televisão, tava mandando mensagem, e eu senti que o sofá tremeu. Assim, na primeira eu senti um barulho que parecia um ruído de moto aquecendo. Começamos por aí, vamos por partes. E eu pensei, como tem muita moto aqui na volta, eu pensei que era uma moto aquecendo.
né? Pensei, uma moto que tá aquecendo e ficou aquele barulho, aquele ruído, assim. E ficou, até que eu senti esse balanço. Eu falei, nossa, um terremoto. Porque às vezes acontece terremoto aqui de baixa escala, não se sente. As pessoas perguntam, dá no noticiário, as pessoas perguntam se tu sentiu, não senti. Muita pouca gente Nunca sentiu sente. nenhum terremoto? Nunca sentiu. Não, nunca senti. Poucas pessoas sentem assim, uma coisinha de nada e deu. E eu pensei, nossa, deu um terremoto forte, porque eu senti aqui. E aí eu fui me levantar para ver, né? Para ver lá fora como é que tava. Foi olhar na E para janela. mandar mensagem pro meu esposo que estava em Beirute, né? E aí ia mandar para ele que, tipo, teve um terremoto que eu senti aqui. E aí, na verdade, quando eu levantei para mandar a mensagem, deu o estrondo e deu um baita terremoto. Né? Deu, tipo assim, ficou tremendo muito um tempo. Assim, para mim foi muito tempo, deve ter sido alguns segundos. Mas para mim foi aquele tempo de eu pensar, nossa, tá tremendo muito e eu vou sair de perto das janelas, porque tem bastante vidro na parte da frente, que é aquelas sacadas que são fechadas toda com janela, sabe? E aí eu pensei, Chegou a cair alguma coisa, cair quadro de parede, cair alguma coisa assim? não, os quadros eu vi depois, bem depois eu vi que os quadros ficaram tortos e abriu uma porta que é tipo um porão que tem em cima do banheiro, onde Hum. fica o aquecedor da água. Aí, bem depois, fui ver lá pela meia-noite que estava aberta. Mas foi isso, assim. Mas na Ó, estão hora tremeu perguntando muito e eu enxerguei qual que os fez vidros mais estavam... barulho. Qual Como? fez mais barulho? A segunda. Estão perguntando qual A que fez mais segunda. barulho. A A segunda. segunda, porque o primeiro era um ruído constante, assim, que O eu da achava que moto. era moto. E o segundo foi a explosão mesmo. Daí, quando deu a explosão forte e ficou tremendo muito tempo, eu corri pro corredor, porque no corredor não tem vidro. Pensei, vai quebrar tudo isso aqui na minha frente, eu vou correr pro corredor. Nisso, minhas vizinhas amadas, queridas, que moram no Líbano há 20 mil anos, começaram a gritar para descer do prédio. E eu comecei a ouvir aquela gritaria no frente do prédio, e eu pensava, eu desço, eu não desço, já tinha parado de tremer, já tinha parado o barulho. E eu fiquei, desce, não desce, cheguei na janela, parecia um bando de louco correndo que nem barata tonta lá fora. E eu perguntei para um vizinho o que aconteceu, o que foi, porque pareceu que era no prédio. Hum. Entendeu? Ou que era uma bomba de guerra que estava caindo muito perto, ou que era no prédio. E como eu Tipo ouvi um elas gritarem bujão de no gás prédio, explodindo, uma coisa assim. isso. Eu pensei assim, nossa, então foi no prédio. Quando eu vi elas gritando, eu falei, foi no prédio, eu vou sair. Se for no prédio, eu vou sair. O E pessoal quer saber a deixa, Fernanda mora onde? é, eu moro mais ou menos a 14 quilômetros da explosão, para vocês terem uma noção do negócio. Não é No muito perto. Líbano, mas não no centro. É no Líbano. Beirute é a capital, que foi onde aconteceu, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, eu enxergo o porto daqui. Foi no porto de Beirute, que é a capital do Líbano. Então, eu enxergo tudo porque eu moro num morro, numa montanha que fica acima de Beirute. Então, é como se fosse dentro de Beirute, mas é bem acima de Beirute. É 600 e poucos metros acima de Beirute, tá? Então aí eu fiquei, não vou, se não foi no prédio, eu não vou descer. E aí eu fui tentando contatar o Dico, meu marido, para ver o que aconteceu, para saber se ele sabia o que tinha acontecido. Daí ele disse que tinha acontecido alguma coisa no porto, que já estava Mas tu tendo conseguiu falar fumaça. com ele rápido, não teve assim corte de linha de telefone, coisa assim, conseguiu Não, não rápido. teve. Por incrível que pareça, não falhou nada, nem energia, nem internet, nada, né? E daí, não, eu só liguei para ele a primeira vez, ele não atendeu, e eu mandei uma mensagem de voz. Eu disse, deu aqui um estouro e tremeu tudo, tu sabe o que foi? E aí ele me retornou a ligação, que ele disse que ele não ia me contar. Ele disse assim, achei que não tinha acontecido nada aí, e eu não ia te contar agora, eu ia te contar depois em casa. E aí eu disse, não, é que aqui tremeu bastante, deu muito barulho. Ele foi alguma coisa no porto que estourou, aí a gente já pensou, bom, graças a Deus não foi atentado. Da Então, isso onde foi tu todo o tava, tu depoimento que via eu soube, não foi fumaça? essa. Oi? Da onde tu tava, tu via fumaça? Tu viu alguma coisa assim depois, aquela poeira, aquela coisa que ficou, tu chegou a ver? Não. Assim, de tu enxergar no ar, não. Era para eu conseguir ver o incêndio lá embaixo, mas eu não fui na sacada que dá para ver. Que é uma sacada aqui em seguida aqui, na minha direita, a 1 metro de onde eu estou agora. Se eu tivesse ido naquela sacada, eu ia enxergar tudo. O incêndio e a explosão. Dava para enxergar bem direitinho dali. E eu não enxerguei, eu até fui para outra sacada ali e não enxerguei. Eu dei uma olhada assim perto do porto, porque o porto é muito grande aqui também, tá? O porto
ocupa uma boa extensão de Beirute. Então eu olhei o porto daqui e falei, não, não achei nada. Mas se eu tivesse ido para essa casa, eu tinha achado. Tem um prédio na frente, na verdade, tá? Então, onde, na minha visão, assim, diagonal. Que E daí bom que a eu tô todo... curiosidade não matou o gato. Matou o gato. Não, não matou. E aí eu peguei e fui, e aí eu fui ligar a televisão para ver o que que era. E já estava aparecendo as cenas das pessoas machucadas e saindo. E aí começou a aparecer as cenas de quem tinha gravado a explosão também. Em seguida começou a aparecer, né? E aí eu já fiquei mais ou menos sabendo que tinha sido alguma explosão ali no porto. E eu tinha que dar aula, e eu tinha só que avisar. Algumas pessoas começaram a ligar daqui do Líbano, né? Amigas minhas brasileiras, falaram, estava tudo bem, tá tudo bem contigo? O pessoal ligando para saber se estava tudo bem, se estava tudo bem e tal. Né? E nisso eu já tinha que dar aula. E eu botei lá no Instagram, botei lá, aconteceu uma explosão agora aqui no Líbano, tá tudo bem. Para o pessoal meio já saber que estava tudo bem comigo, né? Que a louca não tinha ido para Beirute. E aí eu E a comecei a pessoa dar aula. super tranquila foi dar aula. Fui dar O aula, mundo tranquilo. literalmente desabando e ela foi dar aula. Mas a gente não tinha dimensão. Não tinha dimensão que era, assim. Não Ah, tu parecia achou que que foi pareceu. só Coisa um estouro, assim, uma coisa, explodiu alguma coisa, não que foi foi, dessas que proporções. foi um estouro muito. Que foi um estouro grande para chegar aqui, devia ser muito grande. Para ter dado um terremoto aqui do tamanho que deu e o barulho que deu do porto até aqui era para ser uma coisa muito grande. Mas não nessa dimensão, entende? Não na dimensão exata que foi. E nem na repercussão que teve também, né? Porque eu acho que Ali, depois de uns 45 minutos, mais ou menos, começou a chegar no Brasil a notícia. ali perguntaram se era céu ou se era mar, eu acho que é na divisa ali, Ah, eu vi umas fotos que, é. na verdade, virou um buraco, né? É porque o porto é na beira do mar, né? Sim. Então, ali que estourou. Então, graças a Deus foi ali. Eu não vou dizer graças a Deus, porque não era para ter estourado, né? É, Mas, podia assim, ser foi pior no ali. meio da. Poderia ser pior, porque pegou a metade da explosão, pegou no mar. E aí não afetou tanto as pessoas que estavam no mar. Algumas pessoas que estavam no mar parece que morreram também. Tá? Que tinha Mas, navios ali. mas não pegou a população, assim, em geral, né? Tanto, assim. Pegou muita, mas poderia ser muito pior. Poderia ter sido o dobro. E o Né? teu marido estava perto? Qual distância ele estava? Depois ele te contou onde é que ele estava? Sim, não, eu sabia onde é que ele estava. Mas, assim, pensando, né? No centro. Tipo, da onde ele estava longe do centro. Beirute é grande, mas não é tão grande assim, porque ela é estreita. Beirute é uma cidade estreita, do mar até as montanhas ela é estreita, assim, até onde Hum. termina. Ele estava a uns 5 quilômetros, mais ou menos, da explosão. Então pegou aonde ele tá. A sorte dele é que ele estava num bairro, na parte interna de um bairro, que tem muito Hum. prédio. Então os Daí ficou prédios mais protegido. centrais, os prédios mais centrais não afetaram tanto, que era onde ele estava. O carro não afetou, entende? Mas teve muita gente que quebrou o carro ali na volta e quebrou vidro, quebrou janela na volta, porque eram os prédios mais externos mesmo. É nas imagens que a gente vê os carros destruídos, aí a gente fica pensando se foi só assim a força do deslocamento diário de tudo, ou se também foram destroços, né? Porque acho que mistura Teve tudo um muito pouco. destroço. Misturou um pouco. Tem as duas coisas e tem também quem estava andando e no tremor perdeu o controle da direção, né? Tem umas cenas de uma estrada ali, tem vários carros virados também. Acho É que porque ali é com bem perto do porto. É a avenida que passa rente ao porto todo. o pessoal tá perguntando, pedindo para te mostrar o que tu viu hoje. Mostrar, que a gente não consegue mostrar em live, né, galera? Mas eu vou editar um vídeo do que eu vi hoje e vou colocar lá no YouTube, tudo juntinho, compactado. Mas eu fui hoje em um bairro que não é tão de frente da explosão, ele é um bairro mais na diagonal da explosão, assim, mas pegou feio. Ali já pegou E, feio, já. e o trânsito, como é que tá? Tu consegue se deslocar aí? Vai. Como é Foi que bem tá? tranquilo hoje. Olha, o Líbano tem um problema de trânsito, né? O trânsito tem muito carro no Líbano e o trânsito é um horror. E apesar de eu fui para Beirute hoje e voltei, foi mais tranquilo, apesar de estar todo mundo no protesto, de estar o pessoal em casa ou sem casa, enfim.
Mas que eu digo assim que foi tranquilo, não foi um caos. O protesto está mais localizado no centro, No centro, que também pegou feio também, né? e o A protesto destruição. é do quê? O protesto é Não, culpa do é, governo porque não cuidou antes ou agora é em função o do estrago protesto já feito? é um bando de coisa, na verdade, né? Mas o principal protesto de hoje é que Trump, Estados Unidos, é meio que, diríamos, inimigo do Líbano, né? Hum, Por o Líbano ter as amizades com os inimigos deles. Então, Trump ligou para o presidente do Líbano e hum. ficou muito tempo com o presidente do Líbano no telefone, e isso gera uma certa apreensão do pessoal aqui, né? A gente sabe aí as coisas de domínio, aí a gente entra em outra coisa, tá? Hum, Eu vou até perguntar, vamos deixar isso para depois, me lembra dessa tá, pergunta? A gente vai tá, entrar na parte política da coisa. tá. Ali a Xeni perguntou onde estão Onde as estão? pessoas que perderam suas casas. Então, muita gente ofereceu casa no momento que deu a explosão. Aqui no Líbano as pessoas têm mais de uma casa, geralmente, tá? As pessoas de classe média e alta têm mais de uma casa. Então, eu vi muito no Facebook, porque o Facebook, na hora, começou a colocar para quem mora aqui se estava salvo no Líbano, né? Depois da explosão, tanto que eu marquei lá como salva, e se tu podia ajudar de alguma forma. Então, as Hum, pessoas, eu vi muita postagem colocando assim: minha casa em tal lugar, meu telefone é esse, está livre para ocupação, até tantas pessoas podem entrar na minha casa, tem um quarto, que tenho isso. legal. Então as pessoas botaram bastante. Tinham amigos meus que têm duas casas que ofereceram a outra. Tem muita gente que colocou. E também entrou a questão de hotéis oferecerem também Hum, quarto para as famílias ficarem. Mas tem muita gente que não quer sair da casa, tá lá. Hoje, onde eu fui, era um lugar que não era para estar com moradores e estava bem vazio, mas tinha morador ainda. Tinha gente que ficou e colocava ainda uma faixa bem grande. A gente está ficando aqui, entendeu? É para deixar claro, estou ficando aqui. porque está passando Aí, alguma coisa tipo defesa civil e mandando desocupar? Estão avaliando? não, até que não. É porque é perigoso mesmo, né? Agora toda parte da engenharia tem que ir fazer a revisão das casas para ver o que fica, o que está condenado, porque tem uns que a estrutura está muito abalada. Eu encontrei um senhor hoje, ele é muito simpático. Bom, os libaneses são pessoas assim que eles te veem e querem conversar, principalmente pessoa mais velha, né? E aí foi engraçado porque eu parei na frente de um prédio para tirar foto do prédio da frente, que estava todo destruído. E o dele também estava, que era o do fundo. E ele passou por mim e voltou e disse assim: tu quer entrar e ver e tal? Eu disse: não, não, obrigada, não precisa. Ele: porque o meu apartamento é aqui em cima, no primeiro andar. A gente olhou assim, tava todo destruído, a sacada tava com as portas todas caídas e ele não tava morando lá, ele tinha saído de lá. E aí ele ficou conversando com a gente, ficou um tempo, até ofereceu: a minha cozinha ainda tá ok, se vocês quiserem subir para tomar um café, vamos lá e tal. A gente: não, não, obrigada. Mas ele estava comentando que ele tinha várias casas, ele tinha 30 casas, apartamentos e casas, imóveis, e ele estava num desses imóveis, então ok, ele não estava precisando, mas ele estava arrumando já. Por conta, a gente falou: não, mas espera, deixa, né, o pessoal ver a indenização e pagar tudo para ti. Ele: não, já fiz o orçamento dos vidros, já fiz tudo. O pessoal já veio aqui, a gurizada veio toda aqui esses dias, já tirou toda a sujeira que tinha, todo o escombro que tinha, me ajudou a arrancar tudo fora e botar fora. E eu vou arrumar e vou morar aqui, né? Tudo ok. Então, assim, eles têm muito essa coisa de se virar meio que sozinho, quem tem condições, né? Tá, isso é a população que está ajudando com essa limpeza, assim? Fizeram mutirões Bastante. para limpar? Mutirões, muito, muito. Veio gente de todas as cidades. Ele falou: olha, tinha gente na minha casa de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Uma gurizada, geralmente gurizada, assim, tipo gurizada que não é gaúcho, os adolescentes, jovens, adolescentes, Claro. eles são muito prestáveis, assim, para esse tipo de coisa, né? Então eles vêm, a gente andou, onde a gente andou no meu vídeo, é só jovem andando na rua com vassoura na mão, com máscara, com luva. E, claro, já tinham limpado e tal, e aí eles ganham sanduíche, estavam dando, estavam distribuindo sanduíche, água, suco, até Quem pra dá gente isso? A estavam população distribuindo ou o governo? a população.
as Tá. pessoas. Tá? A população que Yeah. fez assim, tipo, ó, eu tenho uma padaria e aí eu tô Sim, doando tá. tantos quilos de pão. Então tinha lá mesas com trolhas de pão árabe, suco. Eles mesmos faziam suco, botavam lá na frente e vendiam, não, eles estavam dando. Água vinha de alguma empresa, vem de alguma coisa, entendeu? E aí eles estavam distribuindo tudo para todo mundo que estava lá, ajudando ou não, passeando, ajudando, eles estavam distribuindo. Estão perguntando aqui se tem alguma ajuda do governo ou se é só o povo que tá se Tem ajudando. ajuda tem ajuda do governo também, mas ainda a ajuda real do governo vai demorar, gente. Não vai Mas ser de um dia para o outro. essa parte assim de indenizações para restauração, não do que for, não de um prédio condenado mais vidro e coisa, acho que cada um vai ter que pagar o seu, né? Agora, no momento, porque até que No momento que tu você quiser consiga arrumar a tua ser casa construído. agora, nesse momento, o pessoal já está fazendo orçamento, né? E nesse momento, se tu quiser arrumar, tu vai ter que arrumar por conta. A indenização daqui a pouco vai vir depois, entende? E o Agora é corona cada agora. um. E o corona, eu vi que perguntaram ali. O corona era uma coisa que estava tranquila, né? No Líbano. Graças a Deus. Aí Então, agora vem a gente de outros pandemia. lugares com boa intenção para ajudar, né? Então, Mas a, esse a gente negócio já teve bastante ajuda, né? Agora já chegou muita ajuda de países vizinhos, muita ajuda. Já veio o hospital, aqueles hospitais móveis já chegaram, né? Já está montado, até eles pediram, por favor, não mandem mais médicos e nem hospitais, porque de hospital tá ok, de médico tá ok. O que precisa agora é de material para hospital e remédio, né? sim. O resto tá E ok, assim. Mas deve também ter um aumento, porque vem o pessoal de fora, e daí essa história de ficar vários na mesma casa também, né? Daqui a pouco começa. Aí Pode tudo aumentar, complica. pode aumentar. Então, mas nesse momento ninguém está falando nada sobre corona praticamente. Só assim, cuidado, porque tipo, se tu tá varrendo a rua, o que tá de pó na rua é tóxico. Então Pois usem era isso que eu ia te máscara. perguntar. Falaram, deram alguma orientação sobre a toxicidade do cloridrato de amônio? Isso aí eu estava Sim, lendo sim. hoje alguma Foi coisa lá, avisado. porque O até ministro na da Saúde, pele. em seguida que deu, o ministro da Saúde falou, por favor, saiam de Beirute. Saiam de Beirute, mas o povo não sai. O povo não sai. Não tem jeito. Hoje de E tarde, antes da live, eu li, diz que tem problemas de pegar nos olhos, respirar isso, pegar na pele, e daí na hora, né, a exato, gente via as pessoas cobertas por pele, pela poeira por e pelo pó. produto também, Uhum. né? E daí Sim, depois tá. eles pediram para tomar cuidado. Tá ok, vocês vão ajudar para limpar e tal, então coloquem luva, coloquem tudo, né? Todos os equipamentos, assim, para poder varrer. As pessoas estão usando. E também o que eu vi hoje lá é que eles pegaram um prédio que a estrutura estava ok ainda e estava sem as portas da frente, porque era vidro, provavelmente, né? E eles colocaram ali como se fosse uma emergência Hum, para mas ainda as não pessoas que saiu. estavam ajudando. Aí tá funcionando internet, luz, porque a gente vê aqui que o pessoal tá sem luz. Daí vocês Sem estão luz. estão recebendo Aí a gente chega, na informações, verdade, a vamos gente dizer chega assim, na as parte da notícias. luz do Líbano, né? Que é uma das coisas do protesto. A vida inteira do Líbano não teve luz suficiente para o país. Isso vem desde que o Líbano tem energia elétrica. E por A ou por B, entrando aí em questões políticas, governamentais, nunca foi solucionado isso, tá? Então, o que acontece no Líbano hoje, com a modernidade que a gente tem? Enfim, uma época não tinha, não era todo mundo que tinha gerador. Hoje todo mundo tem gerador, Na tá? sua casa, tu tem que ter um teu, Uhum. ou é do prédio, como é que é? Não, é assim, por exemplo, a gente mora aqui no apartamento, a gente tem a energia, né? A energia do país, que é gerada pelo país, e tem uma outra energia que é um gerador que se aluga, que não é assim, é um gerador gigante que vai alimentar uma certa região da tua cidade, o Tá. bairro. Às vezes tem dois geradores que alimentam. Geralmente essas pessoas que têm geradores para alimentar o bairro, elas têm dois, né? Porque se estragar esse ou se aquecer demais, vai ligar o outro. Então a gente tem mais ou menos alguns horários que desliga a luz e E vem o troca. gerador. E troca. Em alguns horários específicos. Geralmente é um dia num horário, outro dia no outro horário. E a gente Tá. estava com pouca entrada de energia.
na energia natural, na normal, né? Não do gerador, na energia do país. E aí isso estava causando também um pouco, mas era porque não tinha o diesel suficiente também para todos os geradores, para todo, porque toda a energia do Líbano é com diesel. Então é muito complicado tu ter a quantidade, não estava vindo e não estava entrando no país, então estava tendo mais de gerador, estava complicada a coisa. E daí estava tendo isso, Xerri, estava tendo isso de ter que desligar os motores, porque estava tudo por gerador, e o gerador se aquece, gente. O gerador não aguenta 12, 13, 14, 15 horas ligado. E tava em Beirute. Aqui onde eu moro não acontece. Todas as outras regiões não acontece. O pior é em Beirute, que é onde tem maior população, né? Onde precisa de mais luz. Então estava acontecendo isso, os geradores não aguentavam, eles tinham que desligar por tantas horas, todos os dias, e depois religar de novo. Mas e agora, por incrível que pareça, depois da explosão, está tudo controlado. Era isso que eu ia te perguntar, não é de agora, não tem nada a ver com a explosão, isso aí já era assim. Não, já era assim, antes da explosão. Não, assim, na verdade, com a situação da crise econômica, não estavam comprando o diesel para gerar energia, então acontecia de ter que desligar os motores dos geradores, né? Já que não vinha, tipo, tava vindo em Beirute, aqui também estava vindo 2, 3 horas de luz normal, depois desligava, entrava o gerador, ficava lá umas 6 horas no gerador, e daí voltava de novo umas 2, 3 horas para luz normal. Só que o gerador sobrecarrega, e daí não consegue manter. Aqui consegue. Não consegue manter para todo mundo, então eles tinham que desligar um tempo para poder depois religar. Então Era isso que estava acontecendo. tem sempre um revezamento de luz entre a luz do governo e a luz do gerador, e daí o descanso do gerador, mas daí não tinha nada a ver com a bomba. Isso aí já era assim antes. Não. Aí a Xerri perguntou se a luz é cara. Não. A luz é muito barata. A luz normal é muito barata. Eu acho que é por isso que eles não conseguem administrar, gente. É muito barata. Não investem mais nisso, porque não dá retorno. De luz normal a gente paga 15 reais, 20 reais, 30 reais de luz comum. E o gerador, claro, que é o dobro, o triplo do valor, né? O gerador é uma coisa à parte. Mas não era disso. É porque tu postou foto, né? Ontem tava tudo iluminado. É que as notícias que a gente vê aqui, aí é aquela coisa que a gente não sabe se é sensacionalismo ou se não é. Porque aqui mostra que Beirute estava todo sem luz, e daí estavam tendo protestos. Aí ontem tu mostrou as fotos, a cidade toda iluminada. Então. Sim. Eu me lembro que vocês mandaram, né? Foi o Emerson, acho que mandou. Olha, as notícias aqui estão mostrando que tem protesto em Beirute, está tudo sem luz. Aí eu acho que deu um tempinho que eu vi ali, o vídeo foi lá e tirei foto de Beirute, estava tudo iluminado. Falei, tem luz. Mas deve ter pego nesse intervalo. Deve ter pego nesse intervalo aí. Assim, ou ela tá sem bateria, daí não consegue carregar porque não tem luz, não consegue carregar um celular, ou ela não tem internet, porque o que mostrava aqui era um horror. Daí a gente vamos perguntar. A gente tem que cuidar. Assim, ali perguntaram se é política essa questão da energia elétrica. É político, gente. Totalmente político. E isso foi um dos fatores que fez os protestos do ano passado. Né? Sim, então, assim, ano passado ficaram em protesto um tempão. Isso, por causa da luz, por causa da luz. Por luz, por ter mais oportunidade de emprego aqui. O aumento da gasolina foi ridículo, gente. A gasolina aqui é barata e o aumento da gasolina, aumentou R$1 e o pessoal... Mas o pior que começou o protesto ano passado foi a tal da taxa do WhatsApp, né? Por incrível que pareça. E daí foi a taxa do WhatsApp, ou não tem taxa no parlamento que eles tinham votado para colocar uma taxa no WhatsApp, que ia ser inserida uma taxa para ligações no WhatsApp, porque aqui ninguém liga normal. Ninguém usa o telefone celular, porque todo mundo liga de WhatsApp. Então, eles decidiram que eles iam botar uma taxa, e aí a galera foi pra rua no mesmo dia que o parlamento recém tinha votado. Não tinha chego ainda nem nos ministros, nem no presidente. E a galera foi pra rua e aí começou. Porque na hora que eles foram protestar e começou o protesto, o parlamento foi lá, se reuniu de novo e retirou a ideia da taxa. Mas aí o protesto seguiu. Vamos arranjar outra coisa para protestar. Falou, tá funcionando isso daí? Nunca fizeram protesto na vida. E eles fizeram e funcionou. Falaram, tá funcionando, então vamos continuar pro resto. E o resto, né? E aí o protesto tá até hoje, praticamente, assim. E o resto, e o resto, e o resto.
Mas, assim, para vocês entenderem melhor a parte política do Líbano, é muito complicada, tá? Porque a gente tem, desde que deixou de ser uma colônia francesa, o Líbano era colônia francesa, e desde que o Líbano se libertou da colonização francesa, eles chegaram a um acordo que o governo seria da seguinte forma: presidente, né, católico, certo? Segundo, xiita, muçulmano xiita. Terceiro, muçulmano sunita. Então, as religiões que mais dominam o Líbano, né? Nessa ordem. Então, assim, como é que eu posso te dizer? Nós começamos que nós temos que passar aí por 3 etapas para ter um consenso geral da galera, né? E que nesses ministérios e que nesse parlamento também é dividido por religiões. Entenderam? Então, assim, tantos cargos para tal religião. Os cargos são divididos exatamente para cada religião. Então, Sim. ok, beleza. Ok, para que isso? Geralmente, para mim, na minha opinião, vai ter conflito. E a religião aqui já teve guerra civil, então é um acordo geral que tem essa divisão. Para não dar problema de religião, né? No meio. Sim, vamos dividir. Vamos dividir. Outra coisa que acontece aqui é que os outros países praticamente brigam para ter as coisas do Líbano. Então é uma briga. Então, China quer entrar e quer dominar tal coisa, Rússia quer dominar tal coisa, Estados Unidos quer dominar tal coisa, França quer dominar. Então é sempre essa briga. E o que o libanês faz? Ele não quer, ele se protege disso. Porque a gente sabe o que isso gera. Vamos combinar, a gente sabe. Vai entrar, né, empresas de outros países, vão entrar outros países dentro do país, que já é desse tamanho, e daí daqui a pouco o país não é de ninguém, né? O país é do mundo inteiro. Então acontece muito isso. Eles não conseguem chegar... E eles chegam em acordos? Eles conseguem chegar em acordos? Num consenso para, tipo assim, vamos dar para a China? Vamos dar energia elétrica para a China fazer? Vamos dar o Kuwait para fazer o tratamento do lixo? Vamos dar não sei quem para fazer isso? Eles não conseguem chegar nesse consenso. Né? É complicado. Vou pegar e entregar tudo na mão de um país só. Então, por exemplo, o Porto, o primeiro que quis entrar quando explodiu o Porto no primeiro dia foi a China, óbvio. Já apareceu lá. Os países têm interesse. Gente, assim, não pensem que os países são bonzinhos que eles vão entrar no Líbano para refazer o Líbano. E para uma energia de graça. No Líbano por nada, de graça. Ninguém faz nada de graça. Tá? Começamos por aí. O Líbano tem um poço de petróleo há 2 anos que foi encontrado, que parece que é o maior poço de petróleo do mundo e ninguém pode mexer nessa porcaria, porque é uma guerra mundial se mexerem nisso. Vocês entendem? Eles não entraram num acordo com isso. Não entraram num acordo com isso, porque os Estados Unidos não quer ceder, porque Israel disse que aquela parte ali não é para tocar, porque não sei quem disse que... E aí começa o disse-me disse, que ninguém consegue mexer no negócio. Então entendam que o Líbano é assim. Todo mundo quer meter o bedelho no Líbano e ninguém... E aí aqui eles ficam nesse impasse. A gente vai meter o bedelho e o que vai acontecer depois? E depois? Entende? Mas, para resumir o negócio... O que aconteceu agora, quando explodiu terça-feira? Aconteceu que o mercado se abriu para o Líbano, porque o Líbano estava com o mercado encerrado. E por isso essa crise econômica, né, além da pandemia, além dos protestos do ano passado, o protesto, para mim, foi a maior fonte da economia ter caído no ano passado. Porque as pessoas não conseguiam trabalhar, as coisas não podiam abrir por causa dos protestos, as pessoas trancavam os caminhos, as pessoas não podiam ir para o trabalho, as empresas fechavam. Então, tudo começou meio que ali, nesse bolo, entende? O dólar tinha aumentado uma típica assim. O dólar sempre no Líbano se tratou com dólar. Salário em dólar, tudo em dólar. E o dólar tinha aumentado uma tiquinha. Depois de 30 anos, o dólar estável. Ele aumentou uma coisinha e o pessoal também já se motivou com o dólar, aumento dos dólares. Mal imaginava eles o quanto o dólar chegou depois. Ia chegar. Então, assim, tudo foi um bolo. Foi os protestos. Eu me lembro que eu não podia ir para show de noite, porque os restaurantes ligavam, diziam não vai rolar hoje, fecharam o caminho. E aí a gente vai fechar, não vai ter como abrir, as pessoas não têm como chegar aqui. Eu ia dar aula,
hoje não vai ter aula, porque trancaram o caminho da aula. Eu falava, poxa, mas também o povo não ajuda, vai lá trancar o parlamento, tranca o presidente, mas não tranca as pessoas de ir trabalhar, entendeu? Sim, Então começou protesta por lá. aí. Parou os protestos, estava tudo ok, estava tudo começando a voltar ao normal, voltando ao normal, assim. E aí veio o corona, Aí veio para a ajudar. pandemia. Aí quando Pandemia começou para a ajudar. abrir, veio a explosão. Mais ou menos assim, resumiu. E assim, depois da explosão, o primeiro que pediu foi a China para reconstruir o porto, né? Se propôs a E reconstruir o ontem o porto. Macron já esteve aí, né? Anteontem. Segundo dia, o Macron já estava aí, que é o presidente da França, né? Já teve aí, já teve reunião com o presidente, enfim. Mas, então, é essa coisa do domínio do mundo inteiro em cima do Líbano. E o que aconteceu agora? Trump, que tinha proibido a entrada de dinheiro no país, né? Porque é amigo da Síria, é vizinho da Síria, é amigo da Síria, recolheu vários refugiados da Síria, né? Então, Trump tinha meio que cancelado a entrada de dinheiro no país, tinha cancelado o empréstimo internacional, tinha cancelado tudo para o Líbano. Então, o Líbano, óbvio, estava se afundando, porque depois de uma pandemia, tu não ter auxílio de nada, fica difícil, né? E o que aconteceu? Com a explosão, aconteceu que vários países vieram ajudar, de uma forma ou de outra, veio muita ajuda, assim, ajudas boas, né? Que a gente diz, ajudas boas é trazer alimentos, trazer hospital, trazer utensílios, enfim, mas muita ajuda de querer tomar a parte do Líbano, né? Então, vamos lá. Eu vou arrumar energia, eu vou arrumar o porto. Aí, vamos lá, galera, deixa a gente entrar. O Sim, vou consenso, a arrumar e princípio, depois vou explorar. exatamente. A princípio, o consenso chegado foi que o porto vai ser dividido em partes e cada país vai reformar uma parte do porto. Cada país que se propôs a reformar o porto vai ter uma medida, então o porto vai ser feito por vários países, vai ser refeito por vários países. Tá? Parece que é o Isso consenso que final, não tem estão certeza disso. pensando agora. Como? É o que estão pensando agora, em fazer isso dessa Exatamente. forma. É o que estou pensando. E amanhã vai ser um dia muito importante, porque depois da ligação do Trump ontem, para o presidente do Líbano, eles entraram em consenso que vai ter uma reunião amanhã na França, todo mundo. Então, o presidente do Líbano está indo amanhã para a França, o presidente da França, o Trump, o presidente da Rússia, da China, vai estar todo mundo reunido para decidir as coisas do Líbano. Isso é Todos uma os tomada de interessados. decisão. Amanhã, então amanhã a gente vai saber mais alguma coisa disso. Quem vai ser o Mas próximo dono do Líbano? a Síria, que tu disse que o Trump apoia, ela mandou ajuda também, né? Acho que foi um dos primeiros que anunciaram aqui que chegou, né? A Síria mandou ajuda de ambulâncias que estavam precisando, né? Para ajudar o pessoal ferido e tal. E é pertinho daqui, é 1h30 daqui. Então já estava vindo ambulâncias, já em seguida chegou ambulâncias da Síria, apesar do caos que está a Síria depois da guerra. Mas assim, gente, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês. O que a gente enxerga no Brasil como caos e crise, não é o nosso caos e crise do Brasil. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Pode ser que na TV esteja aparecendo bem pior. Acredito que esteja aparecendo bem pior pelo que as pessoas me falam. O Líbano não tem esperanças, o Líbano está quebrado, o Líbano ninguém mais vai trabalhar, vai todo mundo viver na rua, né? Sem comida, sem nada. É o que aparenta, pelas notícias que me chegam. Assim, que é uma crise que, tipo assim, não... Como é que eu posso dizer? Que ninguém mais vai trabalhar no Líbano, que acabou. Que todo mundo vai virar pobre favela, entendeu? Não é bem assim. Não é bem assim. Claro que a situação econômica tá ruim para todo mundo. Vamos combinar. A Europa tá ruim, Emirados Árabes tá ruim. Então, assim, os Emirados tá ruim, gente, tá ruim para todo mundo. Né? Só que é aquela coisa assim, né? Que a gente tem que cuidar. Tu morando no país, tu consegue ver. Eu consigo ver, por exemplo, que depois que abriu da pandemia, porque a crise, claro, fechou muita coisa. Fechou, não vou dizer que não fechou. O dólar subiu muito. Subiu absurdamente, assim. O que os libaneses achavam que era absurdo antes era uma miséria, era uma moedinha. Entendeu? Subiu absurdamente, assim. Mas o que aconteceu aqui, que eu via,
Eu fui no shopping, bom, se o pessoal tem crise, ninguém tá saindo na rua, porque não tem dinheiro nem para gastar com gasolina, vamos combinar, né? Para ficar passeando no Líbano, para ficar indo em restaurante, comer em restaurante, não, compra arroz ali, o feijãozinho e come em casa. E não é assim. A crise deles é diferente da nossa crise. Entenderam? É uma crise diferenciada, assim. É uma crise que as pessoas continuam comprando no shopping. É uma crise que tem muito rico. A gente tem muito rico no Líbano. 70% da população é rica. Então, assim, essas pessoas têm dinheiro para viver em casa trancada sem trabalhar por muito tempo, vivendo bem, sabe? Então, claro que as pessoas que são de classe média, porque classe baixa quase não tinha já também. Classe baixa são os refugiados da guerra, que não eram nem para estar aqui mais, né? E os trabalhadores, porque aqui, assim, deixa eu explicar para vocês. As pessoas pensam assim, é pobreza e pobreza. Tá? Pobreza, para mim, é tu ter que trabalhar de empregada doméstica, de gari, de lixeiro, não desdenhando da profissão de ninguém. Mas é quando tu precisa trabalhar com qualquer coisa que tu não goste de trabalhar para ganhar qualquer dinheiro para comprar um pão para tua família. Exatamente. E não é a situação ainda, é o que eu falo. Não é a situação. As pessoas têm empregadas, empregada doméstica, não existe empregada doméstica libanesa, gente. Esqueçam isso. Que faxineira é do Líbano, que empregada doméstica do Líbano não é. É tudo de fora. Refugiados. Aham. São os refugiados. Não, geralmente não é nem refugiado, geralmente é indiano, De outras pessoal da nacionalidades que África, estavam piores do que isso, acabaram vindo Etiópia. para isso fazer Etiópia, esse que tipo para de eles serviço. qualquer US$ 100 é muito dinheiro, né? Então, são essas etnias que ocupam esses cargos, assim, e continuam ocupando, E esse é o entende? salário? Quanto é o salário É uns US$ 200 por aí, o salário. para uma empregada doméstica, vamos dizer? Empregada doméstica, as empregadas domésticas aqui vivem contigo, né? Tem empresas para agenciamento de empregada doméstica. Se tu quiser uma empregada doméstica, tu tem que pagar, claro, a passagem, tu tem que pagar os exames médicos dela e os US$ 200 por mês. E ela vai ficar na tua casa. Então, assim, os US$ 200 dela é limpo. Ela vai ficar na tua Sim, casa, porque vai dela comer tem contigo. a Se tu casa e a levar ela no comida. restaurante para cuidar das crianças, ela vai pagar para ti o que tu pedir, né? Então, assim, foi a empregada, eu tenho que pagar para minha empregada. Eu vejo as mulheres comprando roupas para empregada, vão com elas fazer compras, comprar chinelo, comprar roupa. E tem Vejo bastante. bastante. Tem E muito, bastante pessoas que tem. muito, muito. Hoje eu vi uma que ela estava com 4 empregadas. Hoje passeando depois da bomba. Assim, passeando depois da bomba. Elas usam os uniformezinhos de empregada, outra vê que é africana. Hoje no mercado também, elas vão no mercado com as mulheres, então elas fazem o trabalho de empurrar o carrinho, de ajudar nas compras, né? Isso tu vê direto. Tu vê direto. É uma E coisa. como é que estava o centro lá hoje? Já tem alguma coisa aberta por onde andou? De Bom, comércio? eu comecei descendo, né? Então, assim, descendo, tu não enxerga nada. Algum vidro quebrado, assim, no meio do caminho, que provavelmente era algum vidro que já tava meio mole, ou que era um vidro muito fraquinho. Eu vi até o vidro de um vizinho quebrado, mas é aquele vidro bem fininho. Tipo, o vidro da minha casa é o vidro duplo. Aquele vidro contra som, sabe? Contra Uhum, ruído. sim. E eu vi que o vidro dele tava quebrado, mas, tipo, descendo, tu não enxerga nada de quebrado, a não ser um vidro de um prédio inteiro, alguma coisa assim, muito específica. Fui num shopping, onde tem o Carrefour dentro. O shopping, a única coisa que eu estranhei é que tinha pouco movimento. Assim, para um sábado, o shopping é assim, mesmo depois da pandemia, eu ia na segunda-feira e tava assim de gente. Tanto no Carrefour, quanto no shopping, caminhando, quanto na praça de alimentação, tava tudo cheio. E hoje estava bem vazio para um sábado. E isso, claro, que relacionado à explosão e relacionado ao protesto que estava tendo no centro naquele horário. Então, as pessoas ou estavam dedicadas a limpar as coisas lá nas explosões das casas, Ou ou estavam impedidos de se preocupadas com o deslocar. protesto. Então as pessoas de Beirute estavam nessa vibe aí, não na vibe de ir no shopping. E aí eu fui no Carrefour, também não estava muito cheio, estava ok, estava assim andável, estava bem ok. E daí depois eu fui chegando na zona, né? E aí, claro, em seguida tu começa a sair daquela zona do shopping ali, já começou a zona
da devastação. Tu vai vendo devagarinho, assim, aquele prédio quebrou todos os vidros, o outro prédio voou as esquadrilhas, e aí foi indo até chegar no caos total, que é carro quebrado, que ainda tá lá, os carros tudo quebrado, prédio quebrado, não é só janela, né? Que tu falou que tu achou que era só janela e esquadrilha, não era. Não é só isso. É bem pior que isso, assim. Casas destruídas e tal. Mas E o muita número gente andando. de pessoas Oi? machucadas, Deu número de pessoas machucadas. mais de 5 mil feridos. E até agora, eu acho que com 160 e poucos mortos. É uma coisa que vai mudando toda hora, né? Sim, Primeiro porque tem feridos porque tem gente. hospitalizados. E segundo porque tem desaparecidos. Eles estão com 60 desaparecidos hoje. Eram 80, Do- estão em 60. dos teus conhecidos, familiares, todos bem. Todos bem. Todos bem. Eu conheço uma bailarina que ela estava dando aula na hora brasileira, que mora no Líbano, só que ela mora ali no bairro que pegou feio. E ela estava dando aula, não sei exatamente onde que ela estava dando aula, mas eu acho que no mesmo bairro. E ela machucou bastante o braço, assim, mas ela tá bem. Ela só foi no hospital fazer os curativos do braço, da mão. E, e era isso. E aí ela tá em casa, a casa dela não destruiu tanto, acredito eu, pelo menos até onde eu saiba. E outra menina também que eu conheço que mora lá, que é uma argentina também, que mora nesse bairro que destruiu bastante, ela disse que o apartamento dela tava ok. E hospitais também, né? Mas estão dando conta, então. O o que eles falaram é que os hospitais e médicos estavam ok. O que estava faltando era material. Porque vieram hospitais, aqueles hospitais móveis, eu disse que vieram, né? De outros países vieram os hospitais móveis, eles Falta montaram, fizeram medicação. ok. Isso. Aham. Conhece alguém que Essa perdeu casa ou pessoa carro? perdeu casa, o carro não próximo. Porque eu não conheço muita gente que mora naquela região. Porque, assim, foram alguns bairros específicos de Beirute, né, gente? Não foi, tipo, não é o Líbano Não é toda inteiro, a cidade. não é toda a cidade, exatamente. Então, eu conheço de bairros específicos, assim, eu conheço pessoas que moram nos piores bairros ali, que nem essas duas meninas, e que, graças a Deus, não aconteceu nada nos apartamentos e nas casas delas. Porque dá pra ver muito que o estrago maior é o que vem de frente. Se tu tá nessa região, se aqui tá o mar e tu tá morando aqui, não veio tanto aqui pra ti. O máximo Sim, que aconteceu foi voar janela, voar vidro, né? Quebrar nesse aspecto de vidro e janela, assim, por causa da pressão. E o sim, que mas está de frente é o que mais está destruído. Ou as ruas paralelas, né? tá. E o shopping que tu deveria estar era perto? Era bem perto. Conta a O história shopping do que quase. deveria estar bem perto. É o Conta a City história que Mall. quase não tínhamos quase não teríamos correspondente hoje. É. Então, eu estaria traumatizada, né? Mas é um shopping que fica na beira-mar também, praticamente na beira-mar ali, entre essa avenida que passa pelo Porto e a Avenida Beira-Mar. Né? Eu acho que é nem 1 quilômetro. Eu não passei no shopping para ver como é que tá. Mas pelos vídeos Mas, que eu vi, ele tá bem destruidinho. que sorte não ter ido. Que a pessoa não foi no shopping passear, né? Salva pelo E- bom. Então, acho que era isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, já descobrimos que nem tudo que a gente vê na TV é exatamente como está. É aquela coisa que eu falo muito. Assim, a gente tem que cuidar primeiro dos interesses. O que, que os Estados Unidos quer passar com isso? Porque aí Se no está Brasil tudo destruído, vamos vocês não ter que recebem comprar o informação do Líbano. Líbano. Vocês não recebem do jornalismo do Líbano, vocês recebem do jornalismo de outros países. E geralmente são dos países que têm influência sobre, que querem alguma coisa sobre o Líbano. Sim, porque Vocês daí entendem? mostra isso. O país está Porque, destruído, o país está quebrado, a gente vai ter que comprar lá, vamos ter que assumir para reconstruir, daí a gente gente, eles vai estão ficar. quebrados, a gente vai entrar lá, a gente é tribonzinha, a gente Sim, vai entrar a lá e gente vai vai entrar arrumar para tudo para ajudar eles. eles e daí depois a gente fica com aquilo. Isso. Não, não fala que fica com aquilo, gente. Eles não falam isso. Não, Eles falam a gente é muito não, eu querido, digo, a gente eles vai não falam, ajudar. mas a gente entra lá, vamos refazer o porto, depois a gente administra o porto.
Vamos refazer os E, hospitais para eles, coitadinhos. Depois a gente administra a saúde. exatamente, Vamos refazer as exatamente. casas. Daí Depois eu a digo, a gente tem gente. que cuidar das notícias que chegam no Brasil. As notícias que chegam no Brasil nunca é de TV libanesa e nunca é de correspondente libanês, né? Vocês já viram algum correspondente libanês falar? O que eu vi numa entrevista que não é de TV grande no Brasil tipo assim, ele falou da forma mais correta, assim, sobre o Líbano, sobre as pessoas, enfim. Ele não falou nada assim, muito específico. Ah, o Líbano está passando por uma crise. Ok, está passando por uma crise. Mas não é assim, o Líbano está sem comida, o Líbano está sem nada. Todo mundo vai morrer de fome lá dentro, todo mundo vai... Entende? Não é essa a notícia correta. Ah, a Natália mandou que a maioria dos hospitais... Não, não são todos, Nath. O que mais... Que é um hospital bem grande, conceituado aqui, foi bem afetado. Mas os outros hospitais não. Então foi afetado, muito afetado um hospital. Tá. Ah, tá. O Ela Líbano não estava com hospitais cheios de corona, já aviso vocês, gente. A pandemia, se tivesse, tipo, eles já tinham avisado e não estava nesse ponto. O corona não atacou, não é que nem no resto do mundo. Graças a Deus, nós não estávamos com uma crise do corona, de pandemia, de estar muita gente doente, de ter muito vírus no país. Não estava nesse ponto. não era que nem aqui. Aqui tem 1.000 casos por dia. Aí não tinha os 1.000 casos por Não. dia. Hoje foi 70 e poucos casos. Hoje. Então, É, e viu? mortos E mortos na explosão, vamos combinar, gente. Tinham morrido 60 pessoas de corona e morreram já 160, mais 60 corpos que não acharam ainda. Então, já morreu bem mais em um dia, em um minuto de explosão, do que tinham morrido de corona em 5, 6 meses. Tá, então, viu? A gente só, o que eu ouvi, assim, foi o pessoal entrevistando pessoas que moravam aí, que daí só estavam Uhum, falando do que estava sem casa, estava sim. quebrado, estava isso, estava aquilo, mas daí a gente, como eu te perguntei as coisas e as coisas estavam diferentes, eu digo, não, vamos chamar a nossa correspondente internacional diretamente do Líbano, que está lá há um ano para nos dizer a realidade, a Tá real lá, situação. grudada na TV para pegar todas as informações, para vocês verem Exatamente. aqui o que acontece com a imprensa daqui, só para vocês entenderem como é que chegam as notícias, tá? Geralmente não é sensacionalista, mas aí acontece também que a gente tem grupos religiosos, não só por religião, mas grupos religiosos, grupos políticos religiosos, que estão dentro desses parlamentos que a gente tinha falado, dessas divisórias do governo. Então, assim, eles são donos de televisões, de canais no Líbano, certo? Então, claro que a maioria vai dar a sua visão como ele quer também. Mas mesmo assim, se tu entrar nos canais que não têm donos desses partidos, vamos chamar, mesmo assim, é a mesma informação. Em qualquer canal. Sim, Então, assim, se é o canal do rival, a informação é a mesma. Canal do sim. outro, que é neutro, é a mesma. Então, ninguém Diferente usa de daqui. nada. Se eles não sabem, eles não falam. Se eles não sabem, então, Diferente assim, só daqui. foi Se aqui a saber que gente era não souber, nitrato a de gente amônio. inventa. A gente Só foi inventa e a saber gente que era nitrato de aumenta. amônio depois. E só foi falado exatamente. Ninguém falou, ninguém supôs nada. Tipo assim, Não ai, deve acharam que ter era sido. bomba. Não. Tipo, no Brasil, a primeira coisa que falaram é armamentos do Hezbollah, não sei o quê, que estão queimando. Era um Era um depósito, não sei depósito, de era uma quem. fábrica, era um navio, era uma fábrica de fogos de artifício. Eu falei, gente, mas isso aqui nem aparece, aqui nem existe isso Da aqui. onde que saiu isso? Da onde que sai? As pessoas fazem Não, suposições, não. né? E aqui não fazem suposições. As pessoas não fazem suposições na TV, eles vão dizer, ó, deram um incêndio que estava no porto e estourou, e pronto. Quando Ó, descobrirem que é um até em nitrato, eles mísseis falam. falaram. Falaram em míssil, então, e aí que tá, ó, viu como eles cuidam? Eles não estão falando em míssil na mídia, a gente sabe que existem vídeos que aparece a primeira explosão e um fogo, né? Aquele incendiando enlouquecidamente, e aparece como se fosse um míssil caindo naquela explosão, e aí dá aquele boom que Hum, explode. Isso não é confirmado, eles não vão dizer. Eles nem mostram isso na televisão, porque, claro, as pessoas colocam na internet e ok. Mas, tipo, não está confirmado, não se sabe se esse vídeo é Se verdadeiro ou não tem não, certeza, ninguém fala. ninguém fala.
É verdade que estava desde 2014 condenado, não. Que Que desde estava 2014 estocado isso, né? estava Condenado era o estocado esse navio, nitrato. parece que estava Era um navio que carregando. vinha da Geórgia com esse nitrato, era para a Turquia. A Turquia, quando chegou lá, disse que não ia aceitar essa entrega, tá? Que não era para receber. Eles estavam voltando. E quando eles estavam voltando, eles anunciaram para o Porto do Líbano: estamos com problema no nosso navio, podemos descarregar o navio no Porto do Líbano, e autorizaram essa descarga do navio. E aquele nitrato E aí ficou estava lá, estocado. estocado. Estava Tá, estocado ó. lá. Tinham pessoas que começaram a avisar desse nitrato, mandar cartas para outros, ó, né? Nós não precisamos desse material, tirem daqui. E acabou que ficou nesse rolo que ninguém fez nada. O Até que 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 deu alguém foi ali? fumar do lado do nitrato. É, bem Alguém foi isso. O fumar que uma que é? xixa do lado do nitrato e deu. Ouvi que Ah, o governo sim, estava segurando o dinheiro estava. das pessoas nos bancos por causa da crise. Sim, estava. Estava. Isso aconteceu já desde o primeiro protesto do ano passado, né? Então, para te tirar dinheiro do banco, tinha que fazer o que era muito fácil aqui, tu chegar no banco e pedir US$ 10.000 e eles te davam na hora, não é que nem no Brasil que a gente tinha que pedir, começou a ficar complicado de tirar, eles estavam segurando, por causa da crise, sim. O que Não é, tá. Ale? Da Lia, que eu não perdi, talvez poucos casos, se poucos casos a lotação é diferente matematicamente, como temos a realidade do Brasil, ficamos apavorados. É, pode ter dado essa. É porque no mundo entrou em crise dos hospitais, e aí ficou essa coisa, mas o corona estava horrível com corona, e daí já piorou com esse negócio. Não, não estava horrível com corona. Eles estavam programando que se continuasse no nível que estava de casos por dia, porque estava tudo aberto e as pessoas estavam fazendo festa, e continuam fazendo festa, e continuam fazendo casamentos, muitos casamentos, e se continuasse nessa taxa diária que estava tendo, ia entrar em colapso daqui a 2 semanas. Era essa a previsão que eles tinham feito, que o governo tinha feito. Ó, se a Até gente a noiva de continuar. Beirute sobreviveu, vai ter casamento. Não, eu vi casamento hoje, gente. Tem que ter casamento. Não, não é uma explosãozinha que vai afetar uma festa libanesa. Não, hoje eu vi que tinha restaurantes que estavam abrindo. Tinha gente xingando, tipo, a gente tá aqui, né, choramingando por Beirute, vocês estão fazendo festa, mas eles fazem. Eles fazem. Tinha casamento. Eu vi um Libanesa. casamento, deve ter horrores de casamento no Líbano. Viu? Hoje. Yala, yala. Yala, Yala, yala. yala, Libanesa yala, yala, original, muito não para. filho. Enquanto explodiu a bomba, tava tendo um monte de criança nascendo no mesmo horário. Já nasce no clima, vamos. Claro. Correndo. Aqui é Já. assim, o show não pode parar. Uma coisa que me impressionou mais, hoje, que eu ia falar, que me impressionou mais que a destruição total é a união do povo para fazer as coisas acontecerem rápido. Então, assim, hoje é o quarto dia e as pessoas já estão meio que se recuperando, assim. Eu digo se recuperando. Claro que não estão se recuperando, mas eu digo numa questão assim, não tá todo mundo chorando em casa. Eles não ficam Sim. chorando em casa. Entende? Não estão se Eles não vão lamentando. ficar depressivos. Não vão ficar depressivos por causa disso. Eles estão lá limpando rua, tá gente se ajudando, gente se juntando para tentar fazer alguma coisa, né? A vida continua, infelizmente, muitos mortos nisso, inocentes. Mas eles ligam muito essa coisa do tipo assim, não vou ficar aqui parado, vamos fazer alguma coisa, vamos lá limpar, porque as ruas estavam totalmente limpas, só tinha as montoeiras de escombros, que daí eles começaram a largar tudo, a fazer bolos, né, nas ruas, assim. Então tu via que Não tinha estava mais bolos, no não campo. tinha lixo. É, então Ah, o negócio deles é limpar, é organizar e limpar isso aí de uma vez. E ah, outra curiosidade. hum. As lojas do bairro que eu fui hoje, lojas que eu digo assim, o que conseguia abrir de comércio ali, no meio daquele caos estava aberto. Estavam Então, vendendo sanduíche, estavam vendendo manaíche, que é um pão com recheio. Estavam vendendo tudo, estava aberto. No meio dos escombros, sorvete. vai lá, tira os vidros quebrados, arranca fora, varre pro cantinho, abre lá teu coisinha e deu. Estava aberto. Então, no meio do caos, estava aberto. Ó, a Ana perguntou ali se tu ouviu falar que tinham aviões sobrevoando o porto na hora da explosão, que acho que era a história do míssil aquele, né? Não, não, não tinha.
Tinham helicópteros, né? Jogando água Está lá. acabando. 20 segundos Vamos para lá. acabar, 20 Catarina. segundos. Então, muito obrigada por ter vindo, nossa Obrigada, espero correspondente ter internacional. esclarecido. Qualquer Vídeo no dúvida, YouTube daqui a faremos pouco. uma edição especial e voltaremos para maiores esclarecimentos em chamada